Meu Deus, não fazem isso. Saudações a todos. Vamos, neste pequeno vídeo, falar um pouco sobre algo que tem sido pressionado e incompreendido nos últimos tempos. Incompreendido porque algumas pessoas misturam alhos com bugalhos. E isto tem a ver com o facto de, a um dado momento, Irene Neto ter intentado uma queixa junto do Ministério da Comunicação Social, da ERCA, quiçá do Tribunal, contra William Tonei, Folha 8, que defendia o péssimo desempenho, o desempenho do seu pai. Tanto e dentro da democracia, da liberdade de imprensa, eu considero que Agostinho Neto não é esta pessoa de nobreza tantas vezes exaltada de forma exacerbada. Ora, e agora dizem, tenho estado a defender Carlos São Vicente. Não é verdade. Eu não defendo Carlos São Vicente. Efetivamente, o que eu defendo, e sim, é que haja uma justiça. E essa justiça deve ser geral e abstrata, nos marcos do direito. Ora, para preservar a imagem de responsabilidade de quem tem, a dado momento, o dever de julgar alguém que é condenado, alguém que é acusado, melhor. Ora, e São Vicente foi acusado. Duas coisas. São Vicente, sendo acusado, ele era um delinquente altamente perigoso, recorrente. Se, ao invés da medida extrema de prisão, se lhe tivesse aplicado outra medida, isso iria perturbar as investigações? Um Estado deve agir sempre dentro destes marcos. E os marcos não podem ser aqueles que dependem da vaidade ou do orgulho umbilical de quem a dado momento está a dirigir uma investigação, uma instrução ou um julgamento. Ora, então é muito importante nós sabermos o que é que se passou no caso do São Vicente. No caso de São Vicente, violou-se, de facto, a razoabilidade, o equilíbrio da lei. Não se teve em conta que a prisão é uma exceção, não é a regra. E que se lhe tivessem sido impostas medidas de segurança que incluíam a limitação de movimentos, desde logo a retenção do seu passaporte, impedindo-lhe de sair do país, tendo que se apresentar numa esquadra mais próxima ou na indicada todas as semanas, não se deixaria de fazer justiça por causa disso. Mas não, no momento do Covid, insistiu-se na detenção de São Vicente. O tempo foi engravidando, ultrapassando os limites da prisão preventiva. Era uma raiva exacerbada, quando este elemento deveria ser afastado de qualquer processo de investigação e instrução. Depois, dados novos iam pipocando.
de acordo com aquilo que um magistrado entendesse. Então dizia, bom, agora há isto, depois há mais outro elemento. Foi-se para julgamento, não se atendeu os elementos que a defesa apresentava. E então surge o princípio elementar da ampla defesa, o justo processo legal. É aquele que impõe o princípio da isonomia, em que o juiz está preocupado, efetivamente, em ver se existe ou não existe a materialidade, e não o contrário. Então, neste caso, temos que estas violações, quando denunciadas, quando não atendidas, e depois ter sido aplicada uma pena com base na presunção, porque há dois momentos. No momento em que o Carlos São Vicente vê a Justiça Suíça enviar uma carta rogatória para Angola, no sentido de perguntar como é que era aquele dinheiro. Bom, era ainda no tempo em que eles estavam todos bem. A Procuradoria terá dito que existia licitude, quer dizer, tudo bem, em relação aos montantes de São Vicente, porque adviam da sua normal atividade como agente de seguros e resseguros ligado às empresas petrolíferas. Então, se num dado momento estava bem, no outro dado momento estava mal, se quem despoletou o caso inicial foi a Justiça Estrangeira, era mister que quando Angola quisesse pegar no dossiê, trouxesse imediatamente elementos novos e robustos. Queriam dizer, bom, naquele momento nós pensamos que as coisas estivessem assim, por isso, inclusive, é que dissemos à Justiça Suíça que havia uma normalidade em todo o processo. Não foi isso que aconteceu. E não tendo sido isso que aconteceu, o processo, desde logo, ficou eivado de vícios, e vícios insanáveis. Bom, depois do julgamento, de se ter negado o justo processo legal, a defesa recorreu aos tribunais internacionais, esgotando-se. Agiram mal? Agiram bem? Não, agiram nos marcos da latitude a acontecer. Então, o tribunal, uma das agências das Nações Unidas sobre detenções, prisões, ligados aos direitos humanos, que viu recolhido esta ação intentada por Carlos São Vicente, representado pelos seus advogados, depois de analisado o processo, considerou ter havido arbitrariedade e ilegalidades. Ora, isto implica que esta decisão seja de cumprimento obrigatório? Não. Não é de cumprimento obrigatório. Mas vincula Angola, porque é sujeito do direito internacional e é subscritor da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional e de mais legislação da ONU enquanto membro também. O não cumprimento poderá levar consequências
E eu tenho dito desde logo porque Carlos São Vicente se apresenta no processo com dupla nacionalidade. Ora, e esta dupla nacionalidade leva a que o incumprimento da libertação, da restituição dos bens de Carlos São Vicente, da marcação de um novo tribunal conduzido por magistrados do Ministério Público e Judicial independentes, possa levar a consequências. Desde logo, esta decisão será alvo de uma peregrinação por vários países e tribunais europeus. Pede-se, por exemplo, ao Tribunal Europeu que cunhe a decisão da Agência das Nações Unidas de libertação imediata. Depois vai para Portugal e pede ao Tribunal Constitucional que possa cunhar esta decisão. E vai sucessivamente a outros países. Ora, o congelamento em Angola dos bens de Carlos São Vicente poderão depois determinar o arresto de bens de Angola no exterior. Estão a ver? Por isso, aqui é hora de haver uma posição ponderada das partes. E das partes, Angola, através dos seus órgãos de justiça, e Carlos São Vicente. Porque, imaginemos, um belo dia, há 2 aviões da TAG no aeroporto Humberto Delgado de Lisboa e haja uma decisão de arresto. Outro no Brasil e haja em Angola, porque é um país não confiável. E esta decisão já está a percorrer as câmaras empresariais de todo o mundo. Então é hora de haver, de facto, uma higiene intelectual e jurídica de todas as partes, principalmente da justiça angolana e do titular do Poder Executivo, até porque ele cunhou a venda de património de Carlos São Vicente, o que não podia porque ainda há trânsito, ainda não transitou em julgado, o caso não está encerrado, ainda há recursos, pese ter havido uma alteração da norma constitucional para permitir estes desvarios a nível do direito. É um verdadeiro desvario. Não tem direito comparado nesta situação. É do pior que existe. E Angola muitas vezes copia as piores práticas de outros países, muitas vezes até de Portugal, que tem a sua magistratura do Ministério Público especializada em acumular prisões preventivas, como nunca antes imputavam o Presidente da República numa maldade subjetivas e objetivas para uma eficiente representação. Fez bem e afastou a ministra como forma de se apurar as verdadeiras responsabilidades. E quando a ministra vem dizer que deu todo o apoio à seleção nacional e à federação, mente de forma deslavada pelo seguinte: a federação pediu o apoio porque se tratava da seleção nacional, logo transcende a FAF, um apoio de mais de 3 milhões de dólares, 3 milhões e 800 e 600, por aí. E até a ida para a competição
Angola não tinha recebido. Quando, no 14, a representante desse ministério vem dizer que inclusive teve apoio de um consórcio integrado pela Indiama, Sodiam e Sonangol, mentiu também, porque este consórcio, também macumunado com forças que visavam o péssimo desempenho da seleção nacional, por questões a direção da FAF, melhor, então envolveram-se numa fevereiro. Já Angola tinha regressado do CAN e já tinha terminado o próprio CAN. Está a ver? Por outro lado, este consórcio transferiu, sim, 280 milhões de kwanzas, a semana finda, como me referi há pouco, aos cofres da Federação Angolana de Futebol. Não houve, para a fase de qualificação e competição, nenhum apoio do Ministério da Juventude e Desportos, agora 4, 5 de fevereiro, para enriquecer, porque isso é uma tentativa ilícita de enriquecimento que deve efetivamente ser a todos os títulos condenável. Saudações. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,